Bom, a terceira questão é uma questão do capítulo 2, que diz assim, uma carga pontual de 100 picocoulomb está localizada em 4, 1 e menos 3, enquanto o eixo X está carregado com 2 nanocoulomb por metro. E aí a pergunta é, se o plano z igual a 3 também estiver carregado com 5 nanocoulomb por metro quadrado, determine o campo no ponto 1, 1 e 1. É uma questão que a gente tem que calcular o campo elétrico e nós temos aí, na verdade, 3 agentes criando o campo. Eu tenho uma carga, né? Eu tenho uma linha e eu tenho uma placa, uma superfície. A carga, ela vai gerar um campo, a linha também vai gerar um campo e a placa também vai gerar um campo elétrico. Então, eu posso escrever que o campo resultante vai ser devido à carga pontual mais o campo devido à linha mais o campo devido à superfície carregada. Então, cada um desses componentes, eles vão criar um campo elétrico, lembrando aí que o campo, né, tem uma setinha em cima, é uma grandeza vetorial, e aí a gente vai calcular um por um, lembrando que o objetivo é calcular o campo no ponto 1, 1 e 1. Vamos começar pela carga pontual. Então, o campo gerado pela carga pontual, a equação vocês já conhecem, K vezes Q sobre R ao cubo, que multiplica o vetor R. E aí a primeira dúvida já é quem é o vetor R, e o vetor R vai ser a diferença do ponto, né? 1, 1 e 1, menos a localização da carga, ela se encontra no ponto 4, 1 e menos 3. Então, o vetor deslocamento para a carga vai ser menos 3, 0 e 4. Né? E aí, substituindo, eu vou ter que o campo gerado pela carga pontual, 9 vezes 10 elevado a nona, dividido o módulo de menos 3, 0 e 4, né? Vai ser igual a 5, então vai ficar 5 ao cubo. Aqui em cima a carga é 100 picocoulomb, lembrando que o pico é a mesma coisa que 10 a menos 12. E o módulo, e o vetor deslocamento é menos 3, 0 e 4. Bom, a gente fazendo essa continha, o resultado vai dar menos 2,2 no eixo X, 0 no eixo Y e 2,9 aproximadamente no eixo Z, lembrando aí que campo elétrico é em Newton por Coulomb, né? Bom, mesma linha de raciocínio para o campo gerado por uma linha. Lembrando que a gente já utilizou a lei de Gauss e para a linha a equação é diferente. ρL, que é a densidade linear de carga, dividido por 2 vezes π vezes ε0, que multiplica o ρ, o vetor, dividido pelo seu módulo, né? E aí, para a gente encontrar o vetor deslocamento agora, né? Em relação à minha linha, lembra que eu tenho o ponto desejado, o ponto é 1, 1 e 1, e a localização da linha, a linha está exatamente no eixo X, né? Então, a localização dela seria, imagina aí uma linha no ponto 1, 0 e 0. Então, o vetor que a gente tem aqui para o deslocamento da linha seria 0,1,1, né?
negativo. O módulo vai ser igual a raiz de 2. Então, substituindo na equação do campo elétrico, para a gente calcular o valor do campo gerado pela linha, no lugar da densidade linear, eu tenho 2 nanocoulomb por metro. Então, é 2 vezes 10 a menos 9, dividido por 2π. Epsilon 0, 8,85, vezes 10 a menos 12, vezes módulo de ρ vezes o ρ, vai dar ρ ao quadrado, e o ρ a gente acabou de calcular é a raiz de 2. Então, vai ficar a raiz de 2 elevado ao quadrado, tudo isso, vezes 0, menos 1, desculpa, 0,1,1, né? 0,1,1, aqui é positivo, só para a gente não esquecer. Bom, essa continha eu já fiz para vocês, então, a densidade linear gera um campo, né? A linha carregada ela vai gerar um campo, e esse campo elétrico para a gente vai dar 18 no eixo X, 0 no eixo Y e 18 no eixo Z. Desculpa, aqui é o contrário. É 0 no X, 0 no X. Vamos apagar aqui. Zero no X, dezoito no Y e 18 no Z, em Newton por Coulomb, é o valor do campo elétrico gerado pela linha. E por fim, o campo elétrico gerado pela superfície, a equação ρS dividido por 2 vezes epsilon 0. Então, para calcular o campo elétrico gerado pela superfície, a gente tem a equação ρS dividido por 2 epsilon 0 vezes o AN, né, que é o vetor para representar a direção e sentido do campo elétrico. E aí vocês devem lembrar que nesse caso aqui, como essa placa está no plano Z igual a 3, então o que a gente tem aqui é o AZ, né? Que vai ser para a gente a direção. Bom, fazendo a substituição, o ρS é a densidade superficial de carga, é 5 nanocoulomb por metro quadrado, então é 5 vezes 10 a menos 9. Dividido por 2, no lugar do epsilon 0, é 8,85 vezes 10 a menos 12. E agora, o que vocês têm que tomar cuidado é que o nosso AZ, na verdade, ele vai apontar, né, como a placa está em Z igual a 3, e o ponto desejado é 1, 1 e 1, então a placa, ela, na verdade, a normal dela aponta para baixo, então ela aponta para o Z negativo, né? Então, por isso que aqui eu vou ter o menos AZ. Fazendo essa continha, a gente tem que o campo elétrico vai ser 0 no eixo X, 0 no eixo Y e menos 280 no eixo Z, em Newton por Coulomb. Bom, sabendo agora o campo elétrico gerado pela linha, gerado pela carga pontual e gerado pela superfície, a gente vai somar
todos esses campos aí, que é exatamente a soma de E1 mais E2 mais E3. Se vocês forem acompanhar a continha de cima, o que a gente vai ter agora aí de resultado, para o eixo X vai ser menos 2,2 vezes 10 a menos 2, eixo X. Eixo Y, a gente tem 18. E para o eixo Z, a gente tem menos 262, né? 261,9 aproximadamente. Newton por Coulomb é o resultado do campo elétrico resultante. A soma de E1 mais E2 mais E3. Bom, é isso aí, galera. Obrigado aí pela atenção. Qualquer dúvida vocês podem tirar depois.